Bom, pessoal, vamos continuar os nossos estudos analisando o movimento de uma partícula. E primeiro a gente vai revisar um pouco do que a gente tinha visto. Então a gente tinha analisado as três abordagens. A primeira envolvendo a segunda lei de Newton, depois envolvendo os conceitos de trabalho, energia cinética, energia potencial, e por último a abordagem envolvendo as definições de quantidade de movimento linear e angular. Para cada uma dessas diferentes abordagens, a gente usa cada uma delas para atacar diferentes problemas. Então, primeiro, explorando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a somatória de todas as forças na minha partícula é igual a massa vezes aceleração. Se eu estiver trabalhando com um sistema tridimensional em coordenadas cartesianas, então essa equação vetorial vai resultar em três equações escalares, uma na direção x, outra na direção y e uma terceira na direção z. Somatório de fx igual a massa vezes a aceleração na direção x, somatório de fy igual a massa vezes a aceleração na direção y e somatório de fz igual a massa vezes a aceleração na direção z. Como agora a gente está usando a notação de que a derivada primeira em relação ao tempo a gente vai usar um ponto e a derivada segunda a gente vai usar dois pontos. Então essas equações eu poderia escrever na direção x, somatório de fx igual a m, a massa, vezes x, dois pontos, aceleração na direção x. E a mesma coisa para as outras duas equações. Se eu for para qualquer outro sistema de coordenadas que a gente viu, suponha que eu estou com uma partícula no plano, um movimento curvilíneo no plano, eu vou usar as coordenadas polares esféricas. Então eu vou ter, põe uma força, componente r, componente θ, e eu vou ter uma correspondente aceleração na direção r e outra aceleração na direção θ. E os termos dessas acelerações a gente tinha visto. Eu tenho que a aceleração, coordenadas polares, tem uma componente r, que é o r dois pontos, menos r θ ponto ao quadrado, vetor unitário na direção r, mais uma componente θ, que é o 2r ponto θ ponto, mais r θ dois pontos, que é uma componente na direção θ. Reescrevendo, eu tenho componente r, mais uma componente θ, 2r ponto θ ponto, mais r θ dois pontos, componente θ. Da mesma forma, se eu for trabalhar com um sistema com uma simetria cilíndrica, eu posso usar coordenadas cilíndricas. Se tiver o meu sistema tem uma simetria esférica, eu vou trabalhar com coordenadas esféricas. Em seguida, a gente tinha visto a exploração envolvendo os conceitos de trabalho e energia. Então aqui a gente tem a definição de trabalho. Eu tenho uma partícula que se move do ponto 1 até o ponto 2. Aqui em um determinado instante da trajetória ela está na posição R e se desloca um dr e vai para uma outra posição R mais dr em relação a essa origem que foi definida. Em relação à qual eu vou medir a posição da minha partícula. Então a partícula ela está sujeita a uma força F, formando um ângulo θ com a trajetória. Eu vou colocar a minha força em coordenadas cartesianas, então F é uma componente x na direção y, mais uma componente y na direção j e uma componente z na direção k. O meu diferencial da posição dr é um dxi mais dyj mais dzk em coordenadas cartesianas. Então o meu trabalho, a definição é o U
é a integral da força, produto escalar da força pela distância. Se eu pegar um diferencial du, é o F escalar dr, eu integro du, e então eu vou ter a integral de F escalar dr. Se eu calcular o trabalho de um ponto 1 até um ponto 2, então eu faço a integral entre esses dois limites. Tomando aqui a força e o meu diferencial de posição em coordenadas cartesianas, o produto escalar vai ficar como sendo uma integral de fx dx mais fy dy mais fz dz, após eu realizar o produto escalar. Então, eu vou ter três integrais em cada uma das direções. Tem uma integral de fx dx mais integral de fy dy mais uma integral de fz dz. Eu realizo as integrais e calculo o trabalho dessa força. Um outro ponto importante que a gente viu foi o teorema do trabalho e energia cinética. Através da fórmula para cálculo do trabalho, a gente manipulou a equação e chegou a esse teorema. O trabalho da força do ponto 1 até o ponto 2 é variação dessa quantidade, 1 meio de mv2 ao quadrado menos 1 meio de mv1 ao quadrado. E essa quantidade, 1 meio de mv ao quadrado, é definida como sendo a energia cinética, que é a energia que está relacionada com o movimento do corpo. O movimento da minha partícula. Então, o trabalho para ir do ponto 1 ao ponto 2 é a variação da energia cinética. Então, eu tenho a energia cinética no ponto 2 menos a energia cinética no ponto 1. E aí, um ponto importante desse teorema é que ele é bem geral. Não há necessidade de que a força seja conservativa. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. E falando em força conservativa, a gente vem aqui para a energia potencial. E a energia potencial, a gente viu dois exemplos. A energia potencial gravitacional, que é a energia associada com a força gravitacional, o VG, é dada por mgh. E a energia potencial elástica, associada com a força elástica, presente aqui no sistema massa-mola. O sistema massa-mola com a mola distendida até uma posição x, ela vai possuir uma força menos kx e uma energia potencial de 1 meio de kx2. E um corpo próximo da superfície da Terra a uma distância h, um corpo de massa m, vai possuir uma energia potencial de mgh, e aqui ele está sujeito sobre a força peso mg. Essas duas forças são forças conservativas. Então, nesses dois sistemas não há dissipação de energia, e para esses dois sistemas vale essa equação que a gente está vendo aqui, que o trabalho da força para a partícula I do ponto 1 até o ponto 2 é menos variação da energia potencial nesses dois pontos. Então, para sistema com forças conservativas, eu posso usar a equação de que o trabalho é menos variação da energia potencial. Então, para esses sistemas, eu posso usar trabalho de 1 a 2 é menos variação da energia potencial, e também é variação da energia cinética, como a gente já viu pelo trabalho de energia cinética. Explorando essa equação, eu posso rearranjar os termos e eu coloco como trabalho variação da energia potencial mais variação da energia cinética é igual a zero. Então eu tenho aqui variação, vou tirar aqui os pontos de referência, vou colocar somente a equação envolvendo as energias. Se eu estiver calculando entre dois pontos, eu posso colocar
a referência com relação aos pontos que eu estou calculando a variação. Então, eu fico com variação de energia potencial a gente vai usar um V para não confundir com o trabalho. Variação de energia potencial mais cinética é igual a zero. E energia potencial mais cinética é a energia mecânica do sistema, então variação da energia mecânica igual a zero. E aí eu chego no teorema de conservação de energia. Quando o sistema só possui curva, está submetido somente a forças conservativas, a energia do meu sistema ele vai se conservar. Então ΔE é igual a zero e a energia no ponto 2 é igual a energia no ponto 1. A terceira abordagem que a gente estudou para atacar os problemas em dinâmica, problemas envolvendo movimento de uma partícula, foi a abordagem relacionada ao impulso e quantidade de movimento linear e angular. Aqui a gente tem uma figura de uma partícula sujeita à ação de uma força resultante. Aqui ela está na posição R, sai do ponto 1, vai até o ponto 2. No ponto 1 ela está no instante T1, no ponto 2 no instante T2. Então, vou pegar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração, mv ponto. Esse v ponto eu posso colocar como ddt de v, então eu posso colocar a minha expressão como derivada em relação ao tempo de mv. E essa grandeza mv é definida como sendo a minha quantidade de movimento linear. Então eu fico com, para a segunda lei de Newton, força resultante, que é a somatória de todas as forças atuando na partícula, igual a derivada primeira da minha quantidade em relação ao tempo, derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento linear. Essa equação é uma equação vetorial e ela vai me dar três equações escalares para cada uma das direções. Então eu tenho que força resultante na direção x é a variação da quantidade de movimento linear na direção x. A força resultante na direção y é a variação da quantidade de movimento linear na direção y. E a mesma coisa para a força resultante na direção z. Quer dizer, analogamente, eu vou ter derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento linear na direção z. Então eu encontrei que força resultante, somatória de todas as forças na minha partícula, é derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento linear. Toma esta equação vamos explorar ela e vamos quebrar os diferenciais, separar, melhor falando, os diferenciais, e aqui eu vou ter que somatória de força no tempo é igual a dg. Integro dos dois lados e eu vou encontrar o teorema do impulso quantidade de movimento linear. Somatório de F dt igual dg. A abordagem envolvendo impulso quantidade de movimento linear ela é usada para atacar problemas em que eu tenho que a força atua, eu tenho uma força atuando em um curto intervalo de tempo. Então eu tenho aqui o impulso da força. Somatório de F dt igual a dg, e o dg é a variação infinitesimal da quantidade de movimento linear. Se eu integrar dos dois lados, eu vou ter integral de F dt
igual integral dg, então eu vou ter ΔG, que é o G2 menos G1. Se eu estou partindo do ponto T1 até o ponto T2, né, na situação que a gente está vendo na figura. Então eu tenho que o impulso da força integral de F dt, força resultante, igual a variação na quantidade de movimento linear. Então eu tenho o teorema do impulso quantidade de movimento linear. Esse mesmo teorema está escrito aqui. Então olha para esse teorema agora e suponha que a força resultante na minha partícula é igual a zero. Somatório de F, todas as forças atuando na partícula é igual a zero. Se isso acontecer, esse termo no meu teorema, ele se anula e eu vou ter que o ΔG do ponto 1 até o ponto 2 é igual a zero. Então G1 é igual a G2. A quantidade de movimento linear no ponto 1 é igual à quantidade de movimento linear no ponto 2. E eu chego no teorema de conservação da quantidade de movimento linear. Então isso aqui é uma equação vetorial. Se eu tiver em duas dimensões, o meu G ele vai ter duas componentes. Uma componente x na direção y, mais uma componente y na direção j. Se a quantidade de movimento linear no meu sistema se conservar, eu posso aplicar esse teorema, que pode ser útil em algumas situações, alguns problemas. Em seguida, a gente tem a quantidade de movimento angular. Então, suponha que eu tenho, olha aqui para a figura da esquerda, e eu tenho uma partícula no ponto P, a uma distância r da origem. Essa é a trajetória da partícula. Ela possui uma velocidade v. E a quantidade de movimento angular dessa partícula é definida como sendo o h, essa forma que está escrita, é o h em relação ao ponto O, calculado em relação à origem do meu sistema. Eu tenho que especificar o ponto em que ele está calculado porque eu estou fazendo um produto vetorial. Então a quantidade de movimento angular é o produto vetorial da posição R vetor mv. Então o R vetor mv é a mesma coisa que o R vetor g, porque o g, quantidade de movimento linear, é definido como sendo mv. Então eu tenho R vetor g, faço o produto vetorial dessas duas grandezas e eu encontro a quantidade de movimento angular da minha partícula. A partícula de massa m, ela está realizando essa trajetória. No ponto P está uma distância r. Então, para fazer esse produto vetorial, eu vou colocar a minha posição r em coordenadas cartesianas, x, y mais yj mais ek, e a velocidade é o x ponto i mais y ponto j mais e ponto k. Como eu tenho o r vetor mv, a massa é uma constante, eu tiro a massa. E para realizar esse produto vetorial, eu faço o determinante da matriz 3×3, envolvendo as coordenadas da posição na primeira linha, aliás, na segunda linha da minha matriz, e as coordenadas da velocidade na terceira linha. E em cima, na primeira linha, eu ponho os vetores i, j, k, os vetores unitários. Depois que eu realizar o produto vetorial, eu vou chegar nesses termos que estão escritos. M vezes y menos vyz na direção y, m vezes x menos m vx menos vzx na direção j, mais m vyx menos vxy na direção k. Então eu tenho três componentes para o h. Tem um h na direção x,
um H na direção Y e um H na direção Z. Faço o produto vetorial. Esse produto vetorial, o que eu estou fazendo é como se eu estivesse fazendo o produto dessas componentes do G, olhando para essa figura. O produto envolvendo as componentes do G, que é o MVX, MVY e MVZ em cada uma das direções, com as coordenadas da posição x, y, z. Aqui nessa figura embaixo a gente tem uma visão no plano. Esse plano aqui é o plano que envolve a posição r e a velocidade v. Como eu estou fazendo o produto vetorial, pela regra da mão direita, o produto vetorial vai me dar um vetor resultante perpendicular ao plano que envolve a posição e que envolve a velocidade. Quando eu fizer o R vetor MV, então eu tenho esse vetor o H, o vetor quantidade de movimento angular perpendicular a esses dois vetores. E o módulo do H é dado pelo H MV R seno de θ, que é o módulo do produto vetorial dos vetores. Θ é o ângulo que a velocidade faz com a posição. Então vou tomar aqui o meu H, que é o R vetor MV, e vamos analisar a variação dele com relação ao tempo. Analisar a variação da quantidade de movimento angular em relação ao tempo, eu derivo ele em relação ao tempo, então eu tenho o H ao ponto, H ponto, igual, eu vou derivar então esses dois termos, o R vetor MV. Tenho que derivar o R, a posição, e a velocidade v. Quando eu fizer essas derivadas, eu vou ter no primeiro termo o R ponto vetor MV e o segundo termo o R vetor MV ponto. Esse primeiro termo, o R ponto é V, então é a mesma coisa que o V vetor MV mais R vetor MV ponto. Então o V vetor V é 0, o produto vetorial de dois vetores iguais ele é nulo, então o termo que sobrou é o R vetor MV ponto. Então eu tenho que o H ponto é o R vetor MV ponto, mais MV ponto, o V ponto é a aceleração, então eu tenho o R vetor MA, massa vezes aceleração, e a aceleração é força resultante dividido pela massa, pela segunda lei de Newton, então massa vezes aceleração, aqui eu posso substituir como força resultante, então eu tenho R vetor somatório de todas as forças atuando na partida. Mas o produto vetorial de R pela força resultante, isso aqui é um momento, então eu encontrei o momento resultante, que é a somatória de todos os momentos em relação ao ponto O. Então, eu encontrei que a variação de H em relação ao tempo é igual ao momento resultante. Então, dH dt, derivada do H em relação ao tempo, é igual à variação não a variação, é igual ao somatório de todos os momentos em relação ao ponto O, momento resultante. Então, essa expressão é semelhante, a gente encontrou uma expressão similar para a quantidade de movimento linear. Vamos tomar essa expressão, separar os diferenciais e a gente pode chegar no princípio do impulso quantidade de movimento angular. Se eu separar os diferenciais nessa expressão, eu tenho que somatório de momento dt igual a dh. Está colocado aqui na esquerda também.
integra dos dois lados, no instante t1 até o instante t2, quando eu fizer isso, no instante t1 eu tenho um h1 e um h2 no instante t2. Então, fazendo isso, eu vou ter que o impulso do momento é igual à variação da quantidade de movimento angular. E essa variação é a quantidade de movimento angular no ponto 2 menos a quantidade de movimento angular no ponto 1. Então, o impulso no momento, variação da quantidade de movimento angular. O teorema é o princípio do impulso, quantidade de movimento angular. ΔH, vetor, certo? Equação vetorial. Então, se eu tiver em 2, 3 dimensões, essa equação vai me dar 2 ou 3 equações em cada uma das direções. Analogamente, a gente encontrou uma equação similar para o caso linear. Impulso e quantidade de movimento linear. O teorema do impulso e quantidade de movimento linear. O impulso da força é a variação da quantidade de movimento linear. Então, continuando, a gente vai analisar o teorema do impulso, quantidade de movimento angular, no caso em que a gente tiver o m, o momento resultante igual a zero. Se o momento resultante é igual a zero, naquela expressão que a gente encontrou, somatório de momento dt igual a ΔH, suponha que o momento resultante é igual a zero, então ΔH é igual a zero, está escrito aqui. ΔH é igual a zero, então o H no ponto 2 menos o H no ponto 1 é igual a zero. Então eu tenho a conservação da quantidade de movimento angular. A quantidade de movimento angular no ponto 2 vai ser igual à quantidade de movimento angular no ponto 1. Eu posso usar isso em algumas situações, em alguns problemas em que o momento resultante vai ser nulo. Então, agora a gente vai partir para estudar a cinética de sistemas de partículas. Bom, o que a gente viu até agora, a gente viu essas abordagens, as ferramentas que a gente usa para resolver problemas envolvendo movimento, mas a gente analisou o movimento de uma partícula. Agora a gente vai tomar um sistema envolvendo várias partículas. Então suponha que eu tenho aqui um sistema, olha para a figura. Eu tenho um sistema, eu tenho aqui a minha partícula I de massa MI a uma distância ρI do centro G. E agora como a gente está trabalhando com o sistema de partículas, a gente vai precisar trabalhar com o centro de massa.
do meu sistema. Então vamos trabalhar com o centro de massa. Aqui eu tenho a partícula de massa m do meu sistema, uma distância ρ do centro de massa, e o centro de massa está a uma distância r da minha origem. E a partícula de massa m está a uma distância r da minha origem. Então, de acordo com o que eu estou vendo na figura, eu sei que o meu vetor RI, a partícula na posição RI, é igual a ρI, mais a posição do centro de massa em relação à origem. E na partícula de massa MI, ela está sob a ação de forças externas, F1, F2, F3, e forças internas, F1, F2, F3. Então, tomando a coordenada por centro de massa, eu sei que massa vezes a posição do centro de massa é igual ao somatório de MI e RI. E eu faço somatório aqui para todas as partículas do meu sistema. Somatório de I igual a 1 até N. Supondo que eu tenho N partículas. Então, vou tomar essa equação para a coordenada do centro de massa, deriva ela duas vezes, eu vou encontrar massa vezes a aceleração do centro de massa, que é o R dois pontos, igual a somatório de MI e RI dois pontos, e o RI dois pontos é a aceleração da partícula de massa MI. Então, o que eu encontrei aqui foi que massa vezes a aceleração do centro de massa é igual a esse termo da direita. Esse termo da direita, somatório de MI, RI dois pontos, eu estou vendo que ele é massa vezes a aceleração da partícula de massa MI. Quando eu faço somatório, eu estou somando todas as forças externas, o F maiúsculo, e todas as forças internas do meu sistema. Só que as forças internas no meu sistema, elas são forças de ação e reação internas, e elas ocorrem aos pares. Então, quando eu fizer o somatório de todas essas forças, esse termo ele vai se anular. Então, esse somatório se anula, e o que eu encontrei na minha equação foi que o somatório das forças externas é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Sendo que o m é a massa total, o m é o somatório de MI e igual a 1 até n. Então, essa equação é a minha segunda lei de Newton para o meu sistema de partículas. Somatório das forças externas é igual a massa total do meu sistema vezes a aceleração do centro de massa. Então, eu estou analisando o meu sistema agora como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa, e eu analiso o movimento do centro de massa do sistema. A gente tem aqui uma equação vetorial. Essa equação me dá três equações escalares em coordenadas cartesianas. Então, eu tenho uma equação envolvendo a aceleração do centro de massa na direção x, a aceleração do centro de massa na direção y e a aceleração do centro de massa na direção z. Então, essa foi a abordagem envolvendo a segunda lei de Newton para o meu sistema de partículas. Posso fazer como eu fiz para uma partícula e analisar o meu sistema, dependendo do problema no qual eu estou trabalhando. Eu posso explorar ele usando as definições de trabalho e energia. O que eu vou fazer agora com uma partícula, eu tenho que o trabalho é variação da energia cinética Agora, quando eu tiver com um sistema de partículas, eu vou calcular essa equação para cada uma das partículas e fazer o somatório de igual a 1 até n, somo a mesma grandeza para todas as partículas do meu sistema. Então, eu tenho que somatório do trabalho de 1 até 2 da partícula I é igual ao somatório da variação de energia cinética da partícula I. Aí eu tomo I, né?
e vario de 1 até n, e aí eu estou calculando a grandeza do somatório envolvendo todas as partículas. Então, tirando o somatório, e tomando a nossa grandeza como toda, eu posso dizer que o trabalho total, que é a soma dos trabalhos de cada uma das partículas do meu sistema, trabalho total é a variação da energia cinética total, que é a variação da cinética de cada uma das partículas, que é igual a T2 menos T1. E a energia cinética total do meu sistema é a soma da energia cinética de cada uma das partículas. Para a partícula I, o meu TI é 1 meio de MI VI quadrado. Quando eu tomar o somatório de TI, de igual a 1 até n, isso vai ser igual a somatório de 1 meio de MI VI quadrado de igual a 1 até n. E por último, a terceira abordagem para o sistema de partículas é a abordagem envolvendo impulso e quantidade de movimento. Primeiro o caso linear e depois a gente vai ver o caso angular. Para o caso linear, vamos tomar de novo aqui o meu sistema, então de n partículas. E a partícula de massa mi ela vai estar sob a ação do momento de uma quantidade de movimento Gi igual a mvi. E para eu calcular a quantidade de movimento total do meu sistema, eu faço somatório das quantidades de movimento. De cada uma das partículas, o Gi. Então eu vou fazer o somatório de mi e vi. Mas o meu vi é a derivada ri em relação ao tempo. Eu sei que o ri é igual a ρi mais r. Quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou ter vi igual a r ponto mais ρi ponto. Eu vou pegar o meu vi na equação para a quantidade de movimento linear e substituir por essa expressão r ponto mais ρi ponto. E aí eu vou deixar a quantidade de movimento linear do meu sistema em função da velocidade do centro de massa. Quando eu substituir, eu vou ter aqui dois termos, tem um somatório de mi r ponto mais um somatório de mi ρi ponto. O primeiro termo é somatório de mi r ponto, é a massa total vezes a velocidade do centro de massa, e o segundo termo, que é o ρi ponto, é a derivada em relação ao tempo de ρ. Eu posso isolar essa derivada, a massa é constante, e colocar como sendo a derivada de somatório de mi e ρi. Esse termo, somatório de mi e ρi, ele vai ser igual a zero, porque eu estou fazendo um somatório de mi e ρi. Essa grandeza ρi, ela é medida a partir do centro de massa. Quando eu fizer esse somatório, eu estou varrendo todo o meu sistema que possui essa simetria em relação ao centro de massa. Então, quando eu fizer o somatório de mi e ρi, essa contribuição do ρi que está vamos tomar aqui, por exemplo,
a partícula de massa MI, né? Eu vou pegar MI ρI, mas aqui do outro lado do meu sistema eu vou ter uma outra contribuição para o ρ, que vai se opor à contribuição da partícula de massa MI. Então vai sempre existir uma contribuição oposta. Quando eu fizer o somatório, um vetor vai se anular com o outro. E no final a soma vai ser igual a zero. Talvez não seja muito correto usar a palavra simetria, né, com relação... Mas o que eu estou querendo dizer é que... Então não vamos usar essa palavra. O que eu estou querendo dizer é que uma contribuição vai se anular com a contribuição oposta, de tal forma que no final o somatório vai ser nulo, certo? Então o G, esse termo vai ser nulo, então o G vai ser massa vezes velocidade do centro de massa. Massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Então eu cheguei na quantidade de movimento linear para o sistema de partículas. A quantidade de movimento linear do sistema de partículas é a massa total do sistema. A massa total é o somatório de todas as massas vezes a velocidade do centro de massa. Se eu derivo o G, eu chego na segunda lei de Newton para o meu sistema, que é o G ponto igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, como a gente encontrou que a aceleração do centro de massa vezes a massa total do meu sistema é a força resultante externa, então a força somatória das forças externas é igual ao G ponto, que é o meu vetor G, derivada do meu vetor G em relação ao tempo. E para a quantidade de movimento angular do meu sistema de partículas, vou calcular a quantidade de movimento angular em relação ao ponto O. E aí, com um raciocínio semelhante, eu vou pegar o somatório da quantidade de movimento angular de cada uma das partículas. Somatório de igual a 1 de RI, vetor MI, VI, soma de igual a 1 até M. Calculando em relação a esse ponto O fixo, eu tenho aqui o meu vetor RI e vou ter o VI em relação a esse ponto. Vou derivar o meu H. Quando eu derivo o H, eu fico com somatório de RI ponto, vetor MI, VI, mais somatório de RI, vetor MI, VI ponto. Esse primeiro termo aqui eu vou ter um VI, vetor VI, que é igual a zero, produto vetorial de dois vetores iguais. Então esse termo se anula e vai sobrar esse segundo termo, RI, vetor MI, VI. Esse segundo termo eu tenho o MI, VI ponto, o VI ponto, que é massa vezes a aceleração da partícula I. Então eu tenho o somatório de RI, vetor MI, AI ponto, e massa vezes a aceleração é a força. Então eu tenho o somatório de RI, vetor FI, então eu tenho o somatório dos momentos. Então eu encontrei que o H, a quantidade de movimento angular do meu sistema de partículas, é a somatória de todos os momentos do meu sistema. A mesma coisa eu vou encontrar se eu calcular a quantidade de movimento angular, em vez de calcular em torno do ponto O, eu calculo em torno desse ponto G, calcular em torno do centro de massa. Se eu calcular o H em torno do centro de massa G, eu vou ficar com essa expressão que está escrito, que é o somatório de ρI, vetor MI e RI. Porque o ρI é a posição da partícula em relação ao centro de massa. Então eu vou trocar o RI pelo ρI. De novo eu substituo o RI por R.
mais ρi. A derivada RI ponto é o R ponto, velocidade do centimassa, mais ρi ponto. Então, o meu HG vai ficar ρi vetor MI, R ponto mais ρi ponto. A derivada do RI, a velocidade da partícula I. Separo aqui os dois termos. Então, eu vou ficar no primeiro termo, é um ρi vetor MI, R ponto, mais somatório de ρi vetor MI, ρi ponto. O primeiro termo eu posso rearranjar e colocar como sendo um R ponto vetor somatório de MI e ρi, mas esse somatório de MI e ρi a gente já viu que é zero. Então esse termo se anula. E então sobrou somatório de ρi vetor MI ρi ponto. Então o que eu encontrei aqui foi a quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa, calculado em relação ao centro de massa. Então é ρi vetor MI ρi ponto. Então eu vou pegar agora a quantidade de movimento angular calculado em relação ao centro de massa e derivar. Deriva o HG. Quando eu derivar o HG, eu vou derivar ρi vetor MI RI ponto. Então eu derivo essa expressão. Quando eu derivar essa expressão, eu vou ficar com... Primeiro derivar o ρi, eu vou ficar com esse primeiro termo. E quando eu derivar o RI ponto, eu vou ficar com esse segundo termo. No primeiro termo eu substituo o RI ponto pelo R ponto mais ρi ponto. Então eu vou ter esses dois termos mais esses dois termos. Esse primeiro termo, ρi ponto vetor MI R ponto, eu posso rearranjar ele e colocar como sendo R ponto vetor somatório de MI ρi ponto. Mas esse termo aqui, somatório de MI ρi ponto, a gente já viu que é zero, porque eu posso tirar, que eu ponho R vetor DDT de somatório de MI ρi. E esse termo, somatório de MI ρi, é zero. Então, consequentemente, esse termo ele vai ser zero. E o segundo termo ele vai ser zero porque eu estou fazendo o produto vetorial de dois vetores iguais, ρi vetor ρi. Então esses dois termos se anulam, o primeiro termo então se anula e vai restar somente esse segundo termo, que é o somatório de ρi vetor MI RI dois pontos. Mas o MI RI dois pontos é a força. Então eu tenho somatório de ρi, produto vetorial da força resultante no meu sistema, mas a força resultante no meu sistema é o somatório das forças internas com as forças externas, mais o somatório das forças internas é zero, então F minúsculo é zero, sobra F maiúsculo, que é o somatório, que é a força externa do meu sistema. Então eu fiquei com o somatório de ρi vetor Fi. Então eu encontrei aqui o produto vetorial da distância pela força resultante em relação ao centro de massa. Então eu encontrei o momento resultante em relação ao centro de massa do meu sistema. Então finalmente eu encontrei que a derivada do meu HG, que é o HG ponto, esse termo que está aqui é HG ponto, é somatória dos momentos em relação ao centro de massa. Esse teorema é a mesma coisa que derivada de HG igual somatório dos momentos, calculado em relação ao centro de massa do meu sistema, certo? Então agora
Vamos resolver um problema envolvendo quantidade de movimento linear. Então, nesse problema que a gente está vendo aqui, a gente tem uma esfera com peso de 500 gramas e ela está se deslocando no plano horizontal XY com a velocidade de 3 metros por segundo. E a direção da velocidade está mostrada na figura. E essa esfera ela encontra um fluxo constante de ar na direção x. Se o fluxo de ar exerce uma força essencialmente constante de 0,9 N sobre a esfera na direção x, determinar o tempo t necessário para a esfera cruzar o eixo y novamente. Então a gente vai olhar aqui para a figura. Então a gente tem aqui o fluxo de ar 0,9 N exercendo uma força na direção x de 0,9 N. A esfera vem nessa trajetória com 3 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Então ela vai seguir uma trajetória, ela aqui ela vai de encontro ao fluxo de ar. Então o fluxo de ar vai fazer com que a esfera retorne em um ponto. Vai existir um ponto no eixo y no qual a esfera vai cruzar. Encontrar o tempo t necessário para a esfera cruzar o eixo y novamente, cruzar esse ponto. Então a gente vai usar o teorema do impulso, quantidade de movimento linear, que me diz que a integral de f dt é igual a delta g. E aí eu estou trabalhando em duas dimensões, essa equação vetorial vai me dar duas equações escalares. Eu vou ter um somatório de fx dt integral igual a gx integral do somatório de fy dt igual a gy. Então na direção y a gente não tem força. Então essa segunda equação aqui eu já posso encontrar aqui delta, certo? Aqui faltou o delta na equação, né? A equação envolve a variação, certo? E para a equação y, na direção y, o fy é igual a zero. Então a variação ΔG na direção y igual a zero. Isso quer dizer que ΔVy é igual a zero. Então a velocidade na direção y ela é constante, não permanece a mesma. Que é eu simplesmente pegar a velocidade, pegar a componente y, que é o v, que é o 3 vezes o cosseno. E o v na direção x é o 3 vezes o seno, na direção x negativa, com menos. Né? Então a gente vai tomar a equação na direção x. A equação na direção x eu tenho integral de fx dt igual a m delta vx, que é a variação do g. Então eu tenho integral de 0,9 dt, 0,9 é a força na direção x, o m, que é 0,5 kg, então 0,5, e a variação da velocidade na direção x. Eu vou tomar essa equação aqui desde um instante, considerado um instante como referencial igual a zero, até o instante t, e esse instante t que eu vou tomar é o instante em que a esfera vai cruzar o eixo y. Nesse instante t, ela vai ter uma velocidade vx, então a variação aqui da velocidade vx é menos
menos a velocidade inicial no instante t igual a zero, que é eu pegar o 3 vezes o seno do ângulo de 30 graus. Então, resolvendo essa equação, eu tenho 0,9t igual a 0,5 Vx. Aqui eu vou ter menos, aqui tenho menos para o 3 sem está na direção x negativa. Aqui positivo para a direita, positivo para cima, então aqui eu vou ter uma componente menos 3 seno de θ, seno de 30 graus. Então aqui vai ficar mais 3, seno de 30 é 1 meio, então fica 3 por 2, 1,5. Então para essa equação eu vou isolar o Vx, a velocidade. Então Vx mais 1,5 é igual a 1,8t. Então Vx é igual a 1,8t menos 1,5. Então eu tenho aqui a minha velocidade em função do tempo, na direção x. Para eu encontrar o tempo necessário para a esfera cruzar o eixo y novamente, eu preciso encontrar qual é o tempo para que a minha coordenada x ela volte a ser zero novamente. Então o que eu posso fazer? Eu vou pegar essa equação, que é dx dt igual a 1,8t menos 1,5, e vou integrar, vou separar os diferenciais. Aqui eu tenho dx é igual a 1,8t menos 1,5 dt. Vou integrar dos dois lados, de 0 até o instante que eu quero calcular. E no x, a variação dx no final vai ser zero entre os dois pontos, porque ela vai voltar ao mesmo ponto. Então essa integral aqui vai ser zero. Resolvendo essa outra integral da direita, eu tenho 1,8t ao quadrado por 2 menos 1,5t. Então, resolvendo essa equação, para o tempo, eu encontro qual vai ser o tempo necessário para que a esfera cruze novamente o eixo y. Então, vamos pegar essa equação. A equação que a gente tinha era, a gente encontrou 0 igual a 1,8t quadrado por 2 menos 1,5t. Então a gente tem 0,9t quadrado menos 1,5t igual a zero. Então eu tenho a equação do segundo grau, eu posso resolver, eu posso colocar o t em evidência, então eu tenho 0,9t menos 1,5 igual a zero. Então a resposta que vai satisfazer o meu problema é t igual a 1,5 dividido por 0,9, que é igual a 1,66 aproximadamente. 1,7 segundos é o tempo necessário. É o tempo que vai tomar para a esfera cruzar novamente o eixo y. Então agora que a gente viu o problema envolvendo quantidade de movimento linear,
Vamos explorar um problema envolvendo sistemas de partículas, né? A gente vai usar a mesma abordagem da segunda lei de Newton, formalismo envolvendo trabalho e energia, e quantidade de movimento linear e angular, só que vamos explorar isso em um sistema de partículas. Nesse problema, a gente vai usar quantidade de movimento angular. Nesse problema a gente tem, olhando para a figura, temos 4 esferas de 3 kg que estão rigidamente montadas na estrutura e no eixo com rotação. Elas estão inicialmente girando livremente em torno do eixo vertical Z com velocidade angular de 20 radianes por segundo. E essa velocidade de 20 radianes por segundo está no sentido horário quando visto de cima. Então, um torque constante de 30 N por metro é aplicado ao eixo. Aqui a gente tem a figura, e você pode ver um momento sendo aplicado. Se esse torque for aplicado ao eixo, calcular o tempo T para inverter o sentido da rotação e o sistema atingir uma velocidade angular de θ ponto igual a 20 radianos por segundo, no mesmo sentido de m. Então, primeiro, o sistema gira com a velocidade de 20 radianos por segundo, uma velocidade angular, no sentido horário. Depois eu aplico um torque no outro sentido. Então, primeiro ele tem 20 radianos por segundo no sentido horário. A gente está olhando o sistema de cima. Eu aplico um torque no sentido oposto e calcular qual vai ser o tempo necessário para ele inverter a velocidade e ter 20 radianos no mesmo sentido do torque. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a equação que a gente tem para a quantidade de movimento angular, me diz que a derivada do H é igual ao momento resultante do meu sistema. Como a gente está trabalhando no plano, então a gente vai ter o H somente na direção Z. Então, o meu dHz dt é igual ao momento na direção Z. E aí eu já posso pegar o módulo, né, direto. Porque as velocidades já restantes aqui elas vão me dar quantidade de movimento na direção Z. A gente tem que o H do sistema é somatório de MI, RI, vetor, VI. Mas quando eu tomar o módulo disso aqui, isso aqui vai me dar um H na direção Z, que eu posso colocar como sendo somatório de MI, RI quadrado, θ ponto. Depois que eu tomar o módulo, então o H na direção Z é igual ao somatório de MI, RI quadrado, θ ponto. Eu posso trabalhar, então eu vou trabalhar com o momento na direção Z. Vou separar os diferenciais, então eu vou ter integral de mz dt igual a integral de dhz, que é igual a ΔH. Com isso, eu tenho a integral do m
é igual a ΔH. E eu vou pegar aqui de 0 até o tempo t, que é o tempo que eu quero encontrar para inverter a velocidade angular. Tomando essa equação, eu tenho integral, o m vale 30, de 0 a t, dt. E aí eu vou calcular então quem é o hz no ponto 2 menos o hz no ponto 1. Então o hz no ponto 2 primeiro. Então vou aplicar a fórmula para o h, somatório de mi r quadrado θ ponto. Só que eu tenho duas massas de 3 kg e tenho duas massas de 3 kg, elas estão a distância de 0,3 metros e as outras duas massas elas estão a distância de 0,5 metros por segundo. Então eu posso rearranjar essa equação e pegar o valor, a expressão que envolve a distância de 0,3, que eu tenho para as duas massas. Então eu vou pegar, são duas massas com 3 kg e a uma distância de 0,3 ao quadrado θ ponto na direção 2. Mais as outras duas massas a uma distância de 0,5 quadrado θ ponto 2. Então o meu Hz no instante t2, que é o meu instante t, que eu vou tomar de 0 a t, no ponto 2, vai ser aqui esse primeiro termo, 0,54 θ ponto 2 mais 1,5 θ ponto 2, então eu vou ter 2,04 θ ponto 2. Para calcular o Hz no ponto 1, o raciocínio é similar, então eu vou acabar chegando no mesmo valor, 2,04 vezes o θ ponto 1. Já vejo que o cálculo é o mesmo, mudando somente o θ ponto 2 pelo θ ponto 1. O θ ponto 1. O θ ponto 1 é 20 radianos por segundo, no sentido horário, e o θ ponto 2 no outro sentido, sentido anti-horário. Então, o θ ponto 2, por convenção, a gente usa o sentido anti-horário positivo, então o θ ponto 2 vai ser positivo e o θ ponto 1 negativo. Então, vamos tomar esses resultados que a gente encontrou. E então a gente vai ter a equação que a gente tinha, era a integral de 30 dt de 0 a t igual a Hz 2 menos Hz 1. Então a gente tem que 30t é igual, a gente encontrou o Hz no ponto 2, que foi 2,04 θ ponto 2 menos Hz no ponto 1, 2,04 θ ponto 1. Então 30t é igual a 2,04 θ ponto 2, 20 positivos, menos o θ ponto 1, que é menos 20. Então 30t vai ser igual a 2,04. Aqui eu vou ficar com 20 mais 20, então 40. Então 30t igual,
faço essa multiplicação, vai dar 81,6. Então o tempo é 81,6 dividido por 30, 2,72 segundos. Fazendo esse cálculo, eu encontrei que o tempo t para inverter a velocidade angular é 2,72 segundos, nas condições do problema que a gente tinha anteriormente. Então o que a gente, recapitulando o problema, a gente tem um sistema com 4 partículas, a gente calculou a quantidade de movimento linear para as 4 partículas, quantidade de movimento angular para as 4 partículas, no ponto 2 e no ponto 1, ele usou o teorema, o princípio do impulso, quantidade de movimento angular.